Olá, este é o Pedrinho. Ele tem 8 anos e este é seu amiguinho Fred. Ele mora com o papai e com a mamãe em uma casa grande e espaçosa. Eles têm jardim, flores e uma pequena horta. Na casa do Pedrinho, aos sábados, sempre o papai faz churrasco e manda a mamãe colher verduras para almoçar. E quase sempre ela fica brava. Sabe por quê? Porque o Fred gosta de passear e fazer xixi, cocô, nas hortaliças, nas plantas do jardim. Eu falo para o Fred, mas ele não me obedece. E ela sempre reclama do Fred. Um dia desses, fazendo um churrasco ao entardecer, minha mãe e eu passamos mal. E meu pai nos levou para visitar o Dr. Pedro. Minha mãe, ela estava com febre e com dor de cabeça. Quando chegou no Dr. Pedro, mal conseguia parar em pé. Ela estava bem confusa. E eu, com medo, chorava, se queixando de um mal-estar, uma febre, uma dor de cabeça. Parecia que estavam apertando a minha cabecinha. O Dr. André disse, de início, que poderia ser uma intoxicação por algum alimento, tendo em vista que temos o costume de comer carne de boi, mal passada, e os legumes e verduras da horta da mamãe. A horta que o Fred adora? Quando eu disse isso, o doutor questionou se Fred tinha contato constante com as hortaliças. Minha mãe disse que sempre que chega do trabalho encontra Fred na horta, como já encontrou fezes e sinais de urina entre as hortaliças. Dr. André, pelos sinais e sintomas informados pela senhora, disse que poderia ser pela toxoplasmose, porque onde o Fred pode ter sido o intermediário por possuir os cistos nas fezes, e o ser humano, ele ingerindo o alimento contaminado, esses ocistos chegarão até os intestinos delgados e irão eclodir em esporozoitos, onde adentram o epitélio intestinal e se transformarão em taquizoitos, característicos da fase aguda da doença, que é a fase inicial. Vão se multiplicar rapidamente, onde se disseminam em sangue e na linfa. E mais ou menos, depois de umas 2 semanas, no nosso organismo e na nossa resposta imunológica, já produz uma resposta específica para o Toxoplasma gondii e caracteriza a fase crônica da doença, que é o aparecimento de cistos de bradizoitos, que estão em cistos. Esses cistos eles vão se romper, e a partir desse rompimento, nós temos 2 possíveis fins para esse rompimento. Nós temos a destruição no indivíduo imunocompetente e no imunodeficiente, e nós temos a reativação da doença, onde novamente teremos os taquizoitos. E se no caso a senhora estivesse gestante, aí ela poderia infectar o seu feto. Mas eu acredito que você e seu filho, Pedrinho, são imunodeficientes, onde não apresentam essas complicações, mas para termos certeza eu preciso que vocês façam alguns exames. Eu preciso que vocês façam no laboratório os seguintes: uma pesquisa de anticorpos anti-T-Gold, que é um exame imunológico que procura anticorpos específicos contra o Toxoplasma gondii. Para mim é importante saber que geralmente a prima infecção acontece na primeira década de vida, porque acredito que foi nesta fase que Pedro teve o maior contato com a forma de transmissão, com a forma infectante da doença, com a forma infectante do parasito. Nesse momento foi onde ele brincou, por exemplo, na areia onde possivelmente o gato fez suas necessidades. E normalmente também é comum as pessoas terem a sorologia positiva. Ou seja, essa pessoa já teve contato, já foi infectada, já produziu anticorpos contra essa doença. Doutor, esses exames, eles são feitos a partir das nossas fezes? Não, não, mamãe. Porque nós humanos nunca eliminamos os ocistos em nossas fezes. Farão coleta de sangue. O diagnóstico para toxoplasmose é sorológico. E além da pesquisa de anticorpos anti-TT Gondii, farão também o RIF,
reação de imunofluorescência indireta no padrão ouro, hemaglutinação e ELISA, certo? Doutor, e o tratamento? Assim que saírem os resultados, iniciamos os protocolos. Após 2 semanas, o diagnóstico de certeza da infecção aguda foi positivo, onde o resultado sorológico de IgM mais e IgG- com a IgG tornou-se positivo ou reagente. Mãe e filho deram início ao tratamento onde a mãe de Pedrinho, nos primeiros 3 dias, lhe foi prescrito pelo Dr. André pirimetamina, sulfadiazina, de 70 a 100 mg, 500 a 100 mg, de 2 a 4 vezes ao dia, e ácido folínico de 5 a 10 mg por dia. Após o 4º dia em diante, foi prescrito pirimetamina, sulfadiazina, 20 a 50 mg e 500 a 100 mg, de 2 a 4 vezes ao dia, e ácido folínico de 5 a 10 mg por dia. O tempo total de tratamento em adultos corresponde de 4 a 6 semanas. Para Pedrinho, nos 3 primeiros dias, foi usado pirimetamina, sulfadiazina, 2 mg a 25 mg, correspondente ao quilo por dia, 4 vezes ao dia, e também ácido folínico 1 mg. Do 4º dia em diante, pirimetamina, sulfadiazina, 1 mg e 25 mg por quilo dia, 4 vezes ao dia, e ácido folínico 1 mg. O tempo total de tratamento em crianças, como no caso do Pedrinho, é de 4 semanas. Além de todos esses medicamentos, a mãe de Pedrinho foi orientada a tomar algumas medidas bem simples em casa para prevenção. No caso, foi-lhe orientada a consumir as carnes bem cozidas e bem assadas, lavar bem as frutas e legumes, lavar bem as mãos regularmente, principalmente ao manipular os alimentos e antes das refeições. No caso, não esquecer das mãos do Pedrinho. Quando for à horta, lave bem as mãos e dê uma atenção especial às unhas. Ingerir bastante água e que essa água seja de preferência fervida. E manter o Fred longe da horta, cerca, para que não volte a contaminar as hortaliças ou até mesmo a água através de suas fezes. Quanto maiores os cuidados, melhores serão os resultados no nosso tratamento, certo? 6 meses após, Pedrinho e sua mãe já estavam bem e seu pai foi transferido para uma outra cidade, onde eles foram residir em um apartamento. E hoje, o único contato que o Fred tem é com a caixa de areia onde sua mãe limpa ela diariamente. Fred, hoje, passa a maior parte dos seus dias dormindo.